Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo as suas próprias histórias de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês a jornada incrível de mais uma mulher que decidiu tomar as rédeas da carreira e escrever seu destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube e no Spotify. E também nas redes sociais, Instagram, TikTok, protagonistas.podcast. E a sua interação faz toda a diferença. Não custa curtir, não custa compartilhar, não custa se inscrever, não custa ativar sininho. Nada dessas coisas vai quebrar seu dedo, nem lascar sua unha, prometo. E tem episódio inédito toda quarta-feira, meia-noite, já tá no ar, tanto no YouTube quanto no Spotify. Sim, e o nosso e-mail de contato é podcastprotagonistas@gmail.com. É por lá que você pode entrar em contato ou para sugerir um entrevistado, ou para se candidatar a vir aqui no programa. Ou para fazer uma parceria, ou para mandar um Pix. Exato. Porque o Protagonistas tem um pouco mais de um ano, como vocês sabem, bebês de um ano custam caro, então se você quiser apoiar o nosso projeto com qualquer valor, essa também é a nossa chave Pix. Sim, e se você é uma empresa e gostaria de aparecer aqui no nosso podcast, entre em contato através do nosso e-mail também. É isso aí. Bom, a entrevistada de hoje trocou a carteira de clientes de personal trainer, adoro falar palavras estrangeiras, personal trainer, por um por um hobby que fazia seu olho brilhar. A transição aconteceu durante a pandemia e mudou para sempre o jeito de olhar ao seu redor e se fazer presente no mundo das pessoas. A nossa entrevistada de hoje é Luciane Carneiro! Lu, obrigada, seja muito bem-vinda! Bem-vinda, Lu! Obrigada, muita alegria e muita honra estar aqui com vocês. Obrigada. Sou fã. Ai, tá vendo? Aí a gente fica como? Aí a gente se derrete. Ué, é verdade. Lu, conta pra gente como que você escolheu a educação física e como que tava a sua vida ali no começo de 2020. Bom, a educação física tá na minha vida a vida inteira, né? Eu fui atleta durante muitos anos, hoje muito famosa ginástica, na minha época olímpica, hoje artística. Desde muito novinha, então eu já sabia que era isso que eu queria fazer na vida. Não tive dúvida, né, no período de escolher, entrei na faculdade, ingressei aos 17 anos e segui uma carreira e, por incrível que pareça, não foi dentro da ginástica. Eu comecei como estagiária muito novinha e nos primeiros anos da faculdade eu já entendi que o que eu queria, na verdade, era um rolê muito mais ligado à saúde, a bem-estar, à individualidade. E essa questão do feminismo, do feminino, sempre falou muito alto dentro de mim. E eu resolvi trabalhar com mulheres, né? Então, fui desenvolver um treinamento específico para mulheres, que já era muito baseado num treino simples, num treino de verdade, com o próprio corpo. Morei em Ilhabela 10 anos lá, eu desenvolvi, inclusive, uma parte de dermatofuncional junto, e era uma coisa que eu amava fazer. Quando eu fui para São José dos Campos, no começo de 2011, eu acabei indo por um caminho de puérperas, gestantes, e aí fui mais para a questão da medicina preventiva, né? Doenças neurológicas, degenerativas, doenças do açúcar, que são as doenças da modernidade, né? Alzheimer, diabetes de tipo 1, 2, 3, que é a esteatose hepática. E eu amava, gostava muito e era o meu rolê. Mas transformar o meu lar sempre foi uma coisa que está em mim também, desde muito novinha. Eu reformei meu primeiro quarto, pintei sozinha aos 15 anos e sempre tive uma inquietude muito grande, sempre morei de aluguel e sempre ouvi das pessoas: ai meu Deus, você gastou dinheiro na casa que não é sua. É minha, enquanto eu moro, ela é minha. Então se eu for ter que entregar ela pintada de bege, aluguel de novo, eu vou viver nela verde, roxa, vermelha, na cor que hoje faz sentido para mim e depois eu repinto. E transformar e ter essa questão mais personalizada sempre foi muito meu. E na pandemia, na verdade um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a ter sinais de uma depressão. Mas eu sempre fui muito carreira solo, muito, né, o meu primeiro filho, até os 7 anos, fomos só eu e ele. Eu nunca tive muito tempo, né, para as doenças da tristeza, não dava muito tempo. E naquele momento começou a me pegar essa questão do peso, da distorção da imagem e tal. Eu comecei a ficar muito triste.
E eu consumia muito conteúdo de mulheres gringas que transformavam seus lares, que é muito comum, né? Hoje tem muito no Brasil, mas na época era muito mais fora. E aí eu comecei... Aceita dos irmãos à obra. Conheço várias pessoas que fazem parte. E da IKEA, né? Também lá fora, lá não tem toque-toque. Lá todo mundo compra, monta, pinta, refaz. É muito comum. As pessoas jogam fora e né? É assim. E aí eu comecei a fazer isso muito pra mim. E comecei a registrar, sem nenhuma intenção. Então eu sempre gostei de costurar, fazia meus próprios lençóis, meus próprios jogos americanos, minhas toalhas e tal, personalizada. E a questão financeira foi pegando também muito nessa época junto. E eu costumo brincar que o barulho da furadeira espantou a depressão. Porque começou a me preencher, né? Aquele vazio de repente achar que eu não tinha mais um corpo de personal, uma cara de personal, um jeitinho de personal. Começou a me preencher por esse outro lado. Porque tudo isso que você fez de trabalho com mulheres, as doenças, sempre atuando como personal. Como personal. Mas nunca focada no fitness. Porém... Viu o resultado. Sim, exato, né? Quando você faz um controle de carboidrato simples e foca na comida de verdade, quando você sai do padrão fit dance e academias lotadas e vai para um treino de flexão de braço, agachamento livre, abdominais hipopressivos que protegem muito o cinturão abdominal da mulher, a lombar. Desculpa, não entendi. Como abdominais hipopressivos. E como estão os seus abdominais hipopressivos, amor? É um abdominal que você faz na verdade, você murcha bem forte a barriga e você vai forçando a diástase a fechar, que é um grande problema das puérperas, né, pós-parto, e a tal do períneo baixo, né, da bexiga que escapa xixi. Negócio de ficar mijando, depois tem bebê. Dá risada, espirra, tosse, sai um xixizinho e tal. É bem comum, tá? É bem comum, é uma queixa bem comum. E aí eu acabei indo por essa história pra mim. No meio dessa questão financeira, eu fui morar num condomínio de classe CD em São José dos Campos, mas que era muito bonitinho, de gente muito querida e tal. E reencontrei uma grande amiga, que eu não posso deixar de falar dela, que é a Michele. E ela começou a ver o que eu fazia. Ela falou, amiga, como assim? Meu Deus, é muito estranho. Você pega um galho, faz um espelho, faz uma luminária, um negócio que eu nunca vi isso. Sabe, uma parede podre, vai lá e pinta... E aí ela começou a me cutucar. Mas, Lu, isso você tava nesse processo... Ainda personal. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Eu morava em São José dos Campos e eu atuava muito mais em São Paulo. Tá. E porque já tinha essa questão médica mesmo, então eu tinha mais parcerias por aqui. E estava em casa 3 vezes da semana. E você tava já meio descontente com a profissão? Ou pra você tava tudo correndo normal do jeito que tinha que ser? Não, eu já tava descontente. Justamente por ir por esse caminho de doenças, né? Ou você tinha muito êxito ou você tinha muito fracasso. E naquele ano, eu tinha perdido uma paciente muito querida de Alzheimer e uma garota que me procurou pra mudar o centro de gravidade, porque ela estava com osteosarcoma, né? Um câncer femoral. E ela ia fazer a amputação. E ela fez uma metástase no pescoço e morreu em 2 meses. E ela era uma menina linda, já de muito sucesso, muito acreditava que tinha vencido uma leucemia. E aquilo me desmoronou, assim. Mexeu muito comigo. E eu fiquei... Você começa a não ver mais. Você começa a se questionar também, talvez. Porque a grande força mesmo das mulheres que me procuravam era muito no período do puerpério. Então lá no meu Instagram, pessoal, tem muitos registros, eu dando treino com o bebê da cliente na Ergo Baby, com o meu nas costas. Era muito esse rolê materno, e que é um período. Depois, pelo amor de Deus, 6 meses depois a mulher quer sair de casa, ela não quer mais treinar em casa, ela quer sair, né? Então, esse era um grande êxito, mas era efêmero, né? Era curto. E as doenças a longo prazo, você melhorava a qualidade de vida enquanto o paciente estava aqui, em algum momento não estaria mais. Isso, eu sou muito mais da vida. Eu gostava de transformar, né? Aí eu fiz uma mentoria no final de 2019 e eu descobri que o meu lance era transformar corpos, gostos, pessoas, e ambientes. E aí veio com muita força isso na pandemia. Foi um jeito de não enlouquecer. E a Michele começou a divulgar no grupo do condomínio. Olha o que a Luciana fez, olha não sei o quê e tal. E as pessoas começaram a falar, Lu, como é que faz pra você fazer na minha casa? Como é que você... né? E aí a sogra da Michele, ela é a nossa sogra coletiva, a gente brinca, todo mundo, né? A dona Silvana maravilhosa, ela morava em frente ao meu apartamento. E ela tava lá há 30 anos e o apartamento dela tava bem judiadinho. E aí eu passei muitos anos vendo a minha mãe, né, em reforma e sofrendo, porque a gente
que vive o lar, né? Eu acho que é a mulher que sofre mesmo com a tomada que não funciona, com a luminária que ela queria de tal jeito, né? Com aquela cor de parede, com tudo, assim, com as almofadas. É a gente que se incomoda. E a dona Silvana, a Michele queria, ela tinha vencido também uma doença, e a Michele queria muito dar de presente uma sala. Pelo menos a sala da sogra, vamos fazer. E todo mundo muito sem grana. A dona Silvana, ela até hoje faz feijoadas aos sábados. Era essa, né, a forma dela ter o dinheirinho dela. E a gente fez uma brincadeira assim, ó. Então, a senhora me fornece refeição para salvar minha pandemia. Pelo menos uma vez na semana. Eu sei que as crianças não comem bem. E a gente vai reformar sua casa. Aí era pandemia, né? A senhora sai, a gente vai bem rápido, de segunda a quarta, porque quinta ela já começava a preparação das refeições, né? Das carnes e tal. E aí eu tinha a Marisa, que me ajudava em casa, né? Num período melhorzinho, que tinha muita intimidade com obra, cresceu com irmãos, pais, né? Dentro dessa questão. E a Michele, que era muito corajosa. E a gente viu uns vídeos e então vamos, a gente vai pôr um adesivo cimento queimado, a gente vai pintar o teto, vai fazer essa luminária, vai colocar esse móvel, vai reformar esse sofá, vai fazer não sei o quê. E fizemos. Então as pessoas que foram sábado pegar a feijoada e foram na semana seguinte, abriam... Dona Silvana, o Luciano Huck veio aqui. Luciano Huck tem um quadro, que eu não me lembro o nome. Lar do Oscilar. Lar do Oscilar, que ele reformava às vezes a casa inteira, às vezes só um ambiente. Uma semana, é. Exatamente. Uma semana. Aí a Michele falava, não foi a Luciana truque. Porque foi um truque mesmo. Como tava muito judiadinho... Calma. A gente chamou você de Luciane. É Luciana? É Luciana. Então vocês desculpem a gente, tá? É E ela muito educada, nem não falou fala nada. Desculpa. Não, imagina. E aí, desse movimento surgiu no próprio condomínio muita demanda no auge da pandemia. Aí eu trouxe para junto de nós uma amiga das antigas, né, que tinha perdido a mãe no comecinho da pandemia, ainda nem com o diagnóstico da Covid, mas foi. E ela é muito talentosa também, a Amanda, ela veio na parceria, então em 4 a gente começou a transformar os lares de outras mulheres em plena pandemia, tomando os devidos cuidados, né, a cliente saía, a gente entrava e tal, e testando toda hora entre nós. Nós chegamos a ter Covid em agosto, ficamos bem, graças a Deus. Não foi uma gripezinha, mas ficamos bem. E fomos vencendo aquele período, né, de muita tristeza, de muita perda, de muita dor. A gente conseguiu encontrar um meio de trazer um pouco de aconchego, de abraço, de alegria, de encher os olhos das pessoas e de esperança, principalmente. E aquilo foi me movimentando, e as mulheres foram chegando, e quando eu vi eu tinha 10 mulheres e bastante amparo, e marcas, e pessoas e tal, e o Instagram foi acontecendo muito naturalmente. Eu confesso que eu sou bem low profile, e a Rede Globo Local soube da gente, e a partir daí, realmente... A gente vai chegar lá. Nessa etapa você já estava ganhando dinheiro? Então, eu nunca fui muito boa nisso, né? Eu precisei perder bastante para começar a entender. Na verdade, eu tinha muito constrangimento de cobrar por alguma coisa que eu ainda não era profissional. Por mais que tivesse muito valor agregado, eu me sentia meio charlatã. Normal. Até quando a gente é formada, a gente vai cobrar, a gente tem essa síndrome, né? Será que não estamos cobrando muito? É sempre assim. Eu ficava... E assim, e tinha um apelo de tá todo mundo sem grana, todo mundo sem ganho, todo mundo reduzido e tal. Então, era uma coisa meio cooperativa mesmo, né? A gente brinca que, ficou de lição, preferia não ter aprendido esse projeto aí, ficou de lição. A gente, ao invés de ser uma empresa, a gente vai virar um instituto de lições. Mas me fala uma coisa, muita gente quando vai fazer uma transição de carreira... Fica meio assim, eu batalhei tanto para ter uma carteira de clientes como personal. Sim. E agora eu vou abrir mão disso para tentar uma coisa nova. Na verdade, você não passou por isso porque você não estava fazendo personal para ninguém que estava na pandemia. Na pandemia. E como foi quais foram as dores e delícias de entrar num negócio novo? Olha, delícia sempre foi o processo, né? Essa força das mulheres e transformar vidas, inclusive das meninas que vinham. Porque eu tive muitas histórias de muitas mulheres e eu sei que... Que vinham para trabalhar? Que vinham para trabalhar, que se encorajavam. E sem dúvida nenhuma, encher os olhos e trazer muita alegria para quem acreditava na gente e que acreditava que, inclusive, era um trabalho seguro,
sabia que não era nada profissional. Olha, não tem pintora profissional ainda, não tem arquiteta, não tem ninguém profissional, mas a gente vai fazer como a gente faria para nossa casa. Esse sempre foi o apelo, né? E era uma coisa muito de reunir mesmo, as mulheres que recebiam a gente com café na mesa, eu vou preparar um almocinho para vocês, era uma coisa, era muito gostosinho, assim. Era bem... Por isso que eu bato muito na tecla do afeto, né? Eu falo que o afeto afeta, de fato. Era muito nessa vibe. Você falando, fica bem claro quanto você traz nesse trabalho a questão do transformar, que você falou Sim. que é tão sua, né? E o quanto tem essa relação emocional. Então, acredito que quando a gente pergunta assim quais foram as dores e os sabores dessa transição, acredito que uma grande dor foi tratar essa parte burocrática mesmo. Como transformar aquilo que você fazia por prazer em um negócio. Vou passar um orçamento. Como que foi construir esse processo da parte burocrática? Eu sempre tentei delegar para quem tinha menos envolvimento emocional, né? Então, meu marido, a própria Amanda, muitas vezes a Michelle, a Michelle é muito marketing, muito vendedora, esse é o negócio dela. A Michelle é a sua amiga? A Michelle é minha amiga, que durante que bastante tempo foi minha parceira, exato, eu falo que ela me obrigou a virar Dona Luroca. Eu tentava ir por esse caminho, mas tinha coisas que realmente eu tinha que precificar, eu tinha que entender quanto custava na prática aquilo, né? Então, eu digo que o primeiro ano foi um ano de pouquíssimo dinheiro e muitas lições. E a partir daí, então, eu comecei a entender que, olha, não, é assim, para fazer essa transformação do começo ao fim em um dia, porque esse é o grande lance, né? A gente entra 8 da manhã, 9 da manhã, e a gente só sai com a última planta e a última luminária pendurada. Então, tinha muito lance de presente de aniversário, presente de casamento, a pessoa saía da casa quando ela voltava. E aí, normalmente, a pessoa te trazia um budget... Ou a pessoa passava a ideia... Porque, assim, hoje... porque você pode gastar numa obra, né, de 1.000 a 100 mil. Então, exato. Não tem, né, um teto. Enfim, né, se você puder brincar, existem vários caminhos. Então, como que você entendia? O termômetro foi justamente esse. Sempre foi muito esse. Desde lá, o comecinho, que a dona Silvana falou assim, Lu, eu tenho R$500 e tenho 850 no cartão. Então, como é que eu vou fazer isso? Com 1.300 reais. E ainda ter a minha parte. E ainda pegar, né? Porque aí naquela você ocasião, a minha parte era feijoada mesmo. Eu não tô brincando, não. Era feijoada ali mesmo. Foram 2 meses de feijoada. Você fez uma permuta. Foram 2 meses de feijoada para 5. Pronto, tá certo. Então, naquela ocasião, foi isso mesmo. E depois da primeira reforma, sei lá, acho que a gente cobrou R$800 para reformar um apartamento inteiro. Porque a cliente vai dar refeição, a gente só vai sair e tal, dentro do próprio condomínio. Era mais ou menos isso. Aí, a partir de um ano, começou a ter um formato mesmo, aí CNPJ, e fornecedor, e emitir nota, e aí a coisa começou a ficar mais profissional. Mas o termômetro sempre Ari, você quer fazer o quarto da tua filha? Quanto você está pensando em investir? Lu, eu tenho na conta tanto para Pix e tenho tanto no cartão. O que dá pra gente fazer? E aí eu vou tentar montar o orçamento dentro daquilo. Mas eu sei o mínimo que eu preciso para sair de casa com as minhas meninas. Vamos lá, tem os R$100, dá pra ir? Não dá. R$100 não dá nem a babá que a gente tem que deixar no dia. É muito legal, porque você começou muito com a mão na massa, e aí você traz bastante essa parte humana da coisa, do tipo, dá pra ver. Sim. Às vezes a pessoa quer transformar e ela não tem tanto. E aí isso de você falar, olha, eu tenho tanto no Pix, tanto no cartão, porque é isso. Então o que eu posso comprar que eu vou parcelar ali pra ela, pra entrar com essa parte de material? Exato. Isso é muito legal, porque aí você vai encaixando o projeto dentro das possibilidades dessa pessoa. Então tiveram, né, mulheres que falaram pra mim, em tal ano eu vou comprar meu carro, em tal ano eu vou comprar minha casa. Esse é meu planejamento, mas eu já tô juntando dinheiro pra você entrar na minha casa. E aconteceu. Gabriela, Marcele, Luana, várias que me chamaram lá em 2020 e deixaram registrado lá na DM que eu me chamar. E chamaram. Pra fazer casa inteira, pra fazer projeto robusto. Olha, eu tenho 30, eu tenho 50, eu guardei tanto. Que legal. E sabe, a Aline, nossa, a Aline também. A Aline foi o primeiro grande projeto, uma querida, com uma história maravilhosa. E esse lance, a gente atende várias cidades, né? Jundiaí, Louveira, São José dos Campos, Pindamonhangaba e tal. E é muito incrível. Eu acabei de fazer o apartamento de uma amiga de infância, 32 anos de amizade, e ela falou, amiga, eu guardei essa grana pra você vir com as suas meninas ficar aqui. Falando nas suas meninas, aí tem uma pergunta. Como é essa coisa como foi formar uma equipe
totalmente de mulheres. Você traz aí na sua carreira já esse histórico de cuidar de mulheres de alguma forma. Isso era algo já intencional? A princípio, eu lembro que você falou que na sua primeira obra foi a sua funcionária, que foi ali te ajudar e a amiga. Mas como foram surgindo essas outras? Eram mulheres que já tinham uma ocupação? Ou eram mulheres que, putz, eu não tô trabalhando, mas queria muito fazer algo, não tem... Como você foi recebendo essas mulheres? Então, muitos perfis diferentes, né? As primeiras, a Michelle era porque eu falei, então tá, você quer que eu faça? Você vai ter que me ajudar, porque sozinha eu não vou dar conta. Não, amiga, eu vou aqui, eu vou pincelando, eu vou fitando, não sei o que e tal. Me ensina como é que é. A Marisa tinha um pouco mais de robustez na trajetória dela, porque ela chegou a ser ajudante de obra mesmo. Então, até a parte mais pesada ela chegou a fazer com a gente. Porque a gente fez uma clínica inteira também de mulheres, de profissionais mulheres, que, lá em São José dos Campos, que foi as clientes mulheres e a equipe inteira mulher, de demolição, de construção, de marcenaria, de tudo, mulheres. Elas vinham de diversas formas, com diversas histórias. Então, eu tive, realmente, assim, a menina que não tinha nenhuma expectativa de vida, de profissional, que, olha, eu sou faxineira. Mas, assim, eu ponho uma prateleira para cliente, eu conserto isso, eu não sei o quê, que é o caso da Aline, da Giovana, da própria Marisa, tal, que tem essa história. E também mulheres que a vida inteira tiveram uma vida muito abastada, sustentadas pelo marido, que chegaram já nos 40, 50... e falaram, eu amo trabalho manual, eu nunca tive coragem, mas eu vi vocês e tal, me dá uma oportunidade. E a pessoa chega de carrão, morando bem, e entra na equipe. Eu falo, gente, até um pouco constrangedor, né? E entram na equipe, lindas, maravilhosas, e aprendem, e limpam, e pintam, e sobem na escada, e sobem andando. É maravilhoso de ver. Então, não tem um perfil específico. Eu brinco com a Tilde, né, que veio da Bahia para tentar uma vida. E os irmãos dela eram meus vizinhos, e o irmão falou, olha, Lu, a minha irmã tá chegando, ela vai precisar de uma oportunidade, ela é muito corajosa e tal. Muito corajosa. Ela chegou num dia que a gente tava emassando um banheiro, um rolê louco. O quê no banheiro? Emassando um banheiro. O que é massa? A gente faz muito como a nossa pegada Fast Decor, e aí não é de um dia, lógico, a gente emassa o azulejo. Então, às vezes a pessoa mora numa casa que a cozinha virou um quarto, a cozinha antiga virou um quarto, e é tudo azulejo. E aí a gente transforma aquilo em parede. Emassar é passar massa. Massa. Emassar é aplicar massa. Ah, tá. Massa corrida, massa acrílica. É emassar. E é um negócio terrível, né? Terrível. Tem muito pó, é muito trabalhoso, muito delicado. E ela chegou justamente naquele dia e a Amanda ainda falou, putz, é o teste, né? Se ela sobreviver a hoje. E aí eu cheguei e falei, tio, você já fez isso? Não sei o quê. Ela me viu fazendo. Mulher... Nunca fiz não, mas passei, foi muito glacê em bolo, viu? Ela mais ou menos igual. E ela foi e deslanchou, e a Tilde foi durante muito tempo a nossa gerente de obra, assim. Ela ensinava todo mundo, sensacional. Então foram várias, eu cheguei a conseguir levar essas meninas. Aí é importante dizer que eu tava há uns 3 meses nessa história, né, com o afastamento da Covid e tal. Chegou um vídeo no meu irmão mais velho. A gente tinha perdido nosso pai uns 3 anos antes, então ele tava meio chefe da família, cuidando, amparando e tal. E aí ele falou, Lu, eu vi um vídeo e tal, não sei o que, me mandou um áudio muito emocionado. O que aconteceu? Onde que você aprendeu a fazer isso? Como? Eu falei, Léo, foi Deus que me ensinou, porque é assim que eu tô conseguindo alimentar minha família. Porque meu marido é músico. E eu personal, na pandemia. Ô, judieira! Foi bom, viu? Foi legal. E aí ele falou assim, eu quero te ajudar de alguma forma, o pai deve estar muito orgulhoso e tal. E aí eu falei, você quer mesmo? Eu quero muito fazer um curso de design de interiores, e o que tem à distância que eu faria e que realmente vai me agregar é esse aqui. Ele falou, me manda o link. E aí ele me pagou o curso. Então depois você começou na prática, e depois você foi buscar no durante. Durante. Foi aprendendo a dirigir com o carro em movimento. Exatamente. Foi isso. E aí, né, você muda lá no perfil designer de interiores, mão na massa. Então, E aí foi muito legal, que quando eu comecei a fazer as primeiras aulas, eu falava pro meu marido, eu falava, meu Deus, eu fiz isso a vida inteira, eu não sabia que tinha esse nome, gente. Como assim? E tal. E eu sempre tive muita paixão por design imobiliário, por essa magia de você trazer a tua identidade pra tua casa, né? Então, e eu fui muito por esse caminho. Eu sou muito saudosista, muito vintage, muito design afetivo, muito interior afetivo. E como que você fazia com as meninas?
parte prática para quem às vezes está vendo que não tá dando conta da demanda e precisa de mais braços. Você pagava elas por dia, por projeto? Sempre por dia, porque os projetos eram por dia. E aí, quando os projetos começaram a ficar mais robustos, a gente começou a ficar mais corajosa, que não, dá pra fazer o apartamento inteiro sim, se a gente organizar 15 dias dá pra fazer e tal. E aí era por empreita. Até porque, senão eu chego num orçamento que a cliente não consegue. Tá, entendi. Não consegue dar conta. Então elas eram suas colaboradoras eventuais. Sim, sempre nesse formato, né? Tá. E você já transformou mais de 400 ambientes. Sem dúvida. Desde o início. Tem algum projeto que te marcou de maneira especial? 1 ou 2 aí pra você compartilhar com a gente? Nossa, que desafio. Tem muitos que me marcaram. Mas eu acho que um muito especial é o Núcleo Trovari, lá em São José dos Campos, da Ju, que é uma clínica multidisciplinar, mas voltada ao atendimento psíquico, emocional. E era uma casa da década de 50, e eu tinha que transformá-la numa clínica. E eu não queria que ela parecesse uma clínica. Então, com as meninas muito no começo, então me marcou porque foi muito auge pandêmico, mesmo, elas continuavam atendendo, a gente precisou, né, fazer isso funcionar, teve demolição, foi de madrugada, teve construção, teve acabamento, teve chapisco, teve assentamento de piso, teve hidráulica, teve tudo, e tudo do começo ao fim, foi feito por mulheres. Então esse projeto é sem dúvida nenhuma, e curiosamente ele ainda não está no meu Instagram. Quando vim para São Paulo, eu tive eu continuei atendendo muito em São José dos Campos e, de repente, eu tive um estado de congelamento que a minha terapeuta entendeu como um burnout. E isso me fez... A gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar. Você saiu de São José e veio para São Paulo em que ano? Só pra gente entender. Final de 2021. Tá, e aí a sua empresa estava andando, acredito que como você tinha muita mão de obra lá, isso deve ter atrapalhado um pouquinho, muito. Porque como foi esse processo da empresa de design de interiores da Dona Luroca ao longo desses anos, e essa transformação de você sair de lá de São José, vir para São Paulo, como impactou no seu serviço? Como você conseguiu se realocar? E eu vou acrescentar até uma pergunta nisso, se foi... Acredito que não tenha sido ao mesmo tempo desse burnout, né? Isso foi depois. Sim. Só pra gente separar isso, ou foi ao mesmo tempo? Na verdade, o auge foi de fim de 2022 e o ano passado inteiro, assim, que me congelou. Mas as redes sociais eu já vim congelando, é uma fobia. Mas a mudança pra São Paulo aconteceu antes? Começou a acontecer no fim de 21. Tá. Eu continuei atendendo 22 inteiro. Eu atuei praticamente só em São José dos Campos. Entendi. Então você estava aqui, mas continuava se deslocando pra... Isso me gerou um estresse físico também muito grande, né? E no meio de tantas mudanças, quais foram as estratégias que você usou para manter a equipe funcionando, para manter o atendimento ao cliente? Então, você falou que de 22 você já atendeu à distância, bem dizer, o tempo todo. Sim. Uma estratégia foi continuar atendendo em São José dos Campos, onde eu já era conhecida, e deixar sempre muito claro, olha, tô sem equipe, vou eventualmente contratar. E aí eu fiquei tentando formar a equipe aqui. 2022 inteiro eu fui tentando montar uma equipe aqui e foi muito desafiador, né? Passaram muitas mulheres boas, outras nem tanto. E eu sempre falava, eu falo até hoje, Lu, mas o que precisa? Coragem. Basicamente coragem e vontade. É isso, né? Basicamente isso. Não precisa de verdade, assim, eu tenho muita facilidade com trabalhos manuais, não é muito isso não. Vai muito mais do quanto eu tenho coragem de fazer. E foi bem difícil. Eu fiquei atuando lá, usando as meninas e contratando mão de obra, terceirizando e contratando eventualmente alguns meninos poucos e bons, porque eu comecei a não ter braço para alcançar mesmo. Certo. Né? E o que me ajudou muito foi que as minhas clientes de 22 em São José dos Campos, todas conhecidas de longa data e muito queridas, e vieram me amparando mesmo nesse processo. Então tem trabalhos que eu estou publicando hoje e que são dessa época. Fiz muita coisa sozinha, peguei muita pintura artística sozinha, muita coisa sozinha. Peguei uma clínica inteira sozinha, fui indo bem assim, bem sozinha. E isso foi, obviamente, me deixando muito triste, né? Porque meu lance era coletivo, a minha motivação sempre foi coletiva. Não era ser só eu, né? E aqui em São Paulo, quando
eu resolvi retomar a história, eu percebi que eu comecei a contratar terceiras, porque já existem muitas mulheres, muitas equipes de mulheres de obra. E aí, a questão financeira pegou. Eu falei, eu não consigo pagar essas meninas. Imagina, que era muito diferente. Em São porque Paulo elas já era sabiam quanto outra custava a história. vida em São Paulo. Elas já sabiam que para sair de casa tem que deixar alguém fazendo o serviço delas em casa. O deslocamento, a alimentação, é tudo diferente. Então, Tudo mais caro. Tudo muito mais caro, muito mais caro. Então, em São José dos Campos eu tinha um esquema que o Uber passava, pegava as 5, já trazia, elas iam pra obra, e aí a Marisa cozinhava e já despachava no motoboy a comida de todas elas por obra. Tinha 3, 4 obras funcionando ao mesmo tempo. Então você conseguiu otimizar essa parte. Aqui já era outra Aqui história. impossível. Aqui eu tive que realmente, eu apanhei bastante pra eu entender. E aí eu fiquei off mesmo. Não fiquei sem trabalhar, porque nem podia, mas eu fazia trabalhos pequenos para as mães do colégio, por exemplo, do meu filho aqui em São Paulo. Fiz muitos, e elas me encorajando muito. Não desiste, isso é incrível. A clínica inteira da professora de psicopedagogia e tal. Sozinha. Então, sozinha. Você acredita que essa sua estafa, vamos dizer, né, o seu burnout se deu por conta de... Acredito que foi uma sobrecarga realmente, porque você acumulou a mudança com a continuidade no trabalho em São José, com a formação de uma nova equipe aqui em São Paulo que estava sendo desafiadora, Muito. com a maternidade, uma série de coisas, né? Uma que às série vezes de a gente coisas. nem percebe, mas vai sobrecarregando muito, muito a gente, né? A mulher tem disso, né, pá? A gente vai acumulando juntando. funções. Ai, é uma droga. Você tem que fazer igual homem. Falar, ai, onde tá minha meia? Sabe? Nossa, não é legal isso? Cara, deve ser muito legal. Muito legal. Muito legal. Você chegar assim, sei lá, pra mãe e falar: mãe, eu preciso passar no ortopedista. Aí a pessoa vai lá e marca. Aí depois você vira e fala assim: ai, tá aqui a guia dos meus exames. Agenda pra mim. Agenda pra mim. Não deve ser maravilhoso, gente? Deve ser incrível. Porque a gente vai acumulando funções, não percebe, mas quando vê, a gente se encontra num estado assim. E exatamente, eu acredito que essa estafa veio muito do financeiro, de entender que eu não sei ganhar dinheiro, eu não Olha sei lá o cobrar o meu Ó, trabalho. Pix, eu falo, minha filha. Não sei trabalhar. Indicamos, temos um especial sobre finanças com Samela Silva. Sim. Procura aí na lista de episódios, você vai achar. Porque as pessoas precisam de dinheiro. Pessoa que fala, dinheiro não importa. É porque tem muito na conta. Pô. Tenha você um pouquinho pra ver se não importa, se não tira o seu sossego. Fica assim. Prossiga, desculpa. Mas é verdade. E aí eu comecei a pagar muito pra trabalhar. Muito. Porque eu moro na Zona Norte. Pegava um trabalho no Itaim, que ia durar uma semana. Durava 15 dias e eu pagava do bolso, no fim das contas. E isso aconteceu, não uma, mas algumas vezes. E isso foi também me judiando muito, né? Porque você deixa o carro no estacionamento, quando você vai buscar o carro, é R$55. E você fala, meu Deus, acho que nem eu ganhei R$55 hoje aqui, entendeu? Terrível, assim. Então, isso também foi muito maçante, judiou bastante. E essa questão materna, sem dúvida, porque o meu mais velho estava num período de entender o que ele ia fazer. Quantos anos suas crianças tinham nessa época? Quando a gente veio... que também pegou muito, o Nino com 7, o Caio com 17. E o Caio estava indo para o último ano do ensino médio numa escola que ele amava. Lá em São José? Lá em São José dos Campos. O Nino numa escola, num condomínio que ele amava, com todos os amigos. Foi muito frustrante vir para São Paulo para eles. Por quê? Deixa eu perguntar. Eu vim porque... Não, porque isso aqui é uma fábrica de fazer doido, né? A gente que mora aqui Paulo. sabe, né? Fala igual São Paulo. E era uma coisa que para mim, assim, era muito nunca. Porque eu sou paulistana, né? Eu nasci em Pinheiros e o meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos, falou, eu quero meus filhos no interior. E foi a melhor coisa que ele fez na vida por nós, assim. E levou a gente pra lá. Mas sempre trouxe, sempre falou, isso aqui é assim que funciona. Então eu sempre conheci, sempre fui muito paulistaninha. Morei muitos anos no interior, nunca nem perdi sotaque. Mas eu sempre amei aquela vida verde, aquela vida calma. Eu brinco que todo o tempo que a gente não tem aqui tá lá sobrando. Vai, né, rola um fenômeno, porque sobra lá, é outra história. E eu sempre amei muito isso. E quando eu comecei a namorar meu marido, ele falou, mas nem por amor você vem morar em São Paulo? Eu falei, por amor eu te levo pro interior. E foi o que aconteceu, e ele foi. Mas os pais adoeceram, ele é músico. Ele ficou anos em São José dos Campos por amor à família, pelo filho, que ele queria ver crescer, né? Nós já tínhamos um casamento desfeito cada um, com filhos, né, bilaterais, assim. Então, precisava desse cuidado, né? Ele queria estar junto. E os pais adoeceram... Os pais dele. Os pais dele adoeceram aqui.
E ele ficou muito ausente, principalmente na pandemia. A irmã ficou muito sobrecarregada, o meu sogro desenvolveu Alzheimer e minha sogra demência de pique, juntos, né? Então, um casal inteligentíssimo, geniais, assim, à frente do tempo, e eles foram perdendo completamente a conexão com o mundo real. Muito triste de ver, e o Guilherme angustiado, ele Seu é marido. muito família, né, italiano, muito... Então vocês todo vieram mundo por junto. questões pessoais. Por questões pessoais, e porque eu entendi, porque assim, ou agora acaba que você segue sua jornada, eu sigo a minha, Ou eu vou com Ou você eu vou e a ter gente que- aposta nisso, tá? E aí existia um plano de manter a casa em São José dos Campos, ficar indo e vindo, porque durante os 2 primeiros anos do casamento foi assim, porque ele tinha trabalho aqui, ficou nessa. E aí eu falei, não vai dar, né? A gente não vai dar conta disso, vamos ficar aqui. Tinha o apartamento da família, então já tinha essa facilidade de não ter o custo de moradia. Nesse período de transição, porque eu falei, lá eu não sei nem quem eu vou ser. Aqui eu sou a dona Luroca. Aqui eu vou na loja, as pessoas, Luroca! É outra história. Lá eu não sou ninguém, eu não sou arquiteta, que vou tocar obra, e também não sou uma grande artista do design, eu sou, entendeu, isso aqui. E vai ser difícil eu emplacar. Então a gente veio nessa, mas em compensação ele trabalhou, e ele ainda falou isso, ele falou, eu vou tocar violão até o dedo sangrar, mas a gente vai passar por isso. E eu tava numa baixa também da empresa naquela época, as meninas saindo, 2 foram morar fora do Brasil e tal, aquele momento. E o burnout você descobriu como? Qual foi o dia? Então, eu entrei num estado de congelamento, as redes sociais que estavam a milhão, quase 50 mil seguidores e tal, que enchia os olhos de quem falava, nossa, mas... Aí quando eu cheguei em São Paulo, isso era muito incrível, né? Então dá uma olhadinha no Instagram. Nossa, quase 50 mil seguidores, não sei o quê. Aí a pessoa ia entender a nossa vida pregressa. Uma amiga muito querida, a Lívia, que também clientaça, assim, muito parceira, a Lívia começou a perceber que eu tava triste. E que eu tava sumida. Sempre uma amiga, né? Sempre Quando uma você amiga, no teve meu o seu caso, foi caso. porque uma amiga diagnosticou a primeira depressão. Falou, você não tá sendo normal, não. Vou te levar num psiquiatra. Me levou. E a Lívia, inclusive, é um nome que depois eu quero indicar pra vocês, porque a Lívia é incrível. E a Lívia... Oi, Lívia. Inteligência do Oi. sentir. A Lívia, ela domina muito essa questão sistêmica, de entender Aí ela de te onde pegou tá pela vindo. mão. Me pegou pela mão e falou, você vai conhecer essa terapeuta e você vai pelo menos bater um papo com ela. De aniversário, eu quero te dar esse presente. Assim, você vai. E me obrigou. E aí, fez... E eu falei, eu nunca fiz terapia, porque toda vez que eu tentei, eu acho uma coisa tão sem sentido, eu fico lá falando da vida, a pessoa fica... Eu só saio de lá tendo certeza que eu sou mais doida do que eu entrei Porque e tal. você é a sua terapeuta na Karina Pirró. Temos episódio da Karina Ai. Pirró aqui também, tá? Maravilhosa. Então, e a Elô me recebeu, me deu a mão, me fez uma... A primeira sessão foi quase 3 horas, online. E eu saí de lá assim, sabe? Que buraco que eu me meti. E aí ela falou assim... Você tem o diagnóstico de TDAH? Fala, Miki. Você tem o diagnóstico de TDAH? E aí eu falei, não. Eu conheço, li sobre, fui professora, tinha alunos e tal. E aí ela falou, bom, a gente vai entender isso ao longo do tempo. O que eu tinha de diagnóstico, que também mexia muito comigo, é o que ninguém conhece, que também é um tema, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Fora do Brasil, PMDD. TDPM aqui no Brasil. É muito pouco conhecido ainda, mas uma mulherada... O que acontece? A pessoa que fica é? meio doida? Resumindo... Quando vai soltar aquele óvulo vazio, as pessoas ainda querem que eu engravide. Gente, Deus me livre. se pra soltar um ovo Deus me vazio, livre, dois dá filhos. essa confusão, você pensa um cheio, o que Nossa passa pela cabeça? É uma super TPM que dura 20 dias no mês. Nossa. É basicamente Eu vou passando isso. pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não dá, é só com muita fé em Jesus. É isso. Esse diagnóstico tinha vindo em 2019. Em 2018, meu esposo operou e tirou um tumor cerebral no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP. E eu vinha tendo esses surtos eventuais e ele sempre falava, tem a ver com o seu ciclo. Porque ele falou, parece que um demônio te pega. E não é assim, não é uma bravezinha, é uma fúria. Uma fúria. É uma tristeza. Era um negócio que não era muito comum. Uhum. E que depois de estudar bastante, entender, eu comecei realmente a sintomar num período em que eu tive uma perda gestacional antes do Nino. Então, foi ali o meu gatilho. Mas o TDPM, ele é genético. Sempre quando você entende o seu diagnóstico, você vai achar uma avó doida, uma tia doida, uma mãe doida, alguém que foi doida até entrar na menopausa. E não tem necessariamente a ver com parar... Não adianta parar de menstruar, não é isso.
Basicamente o cérebro para de metabolizar progesterona e estrógeno durante muito tempo do mês, você para de produzir dopamina e serotonina. Não, por isso que eu como doce. A dopamina aqui tá sempre em dia. Mas vamos lá, aí você tava com uma suspeita de TDAH, com esse problema dessa... que tava tomando conta dessa TPM demoníaca. E o burnout. E aí eu fui falar com a Elô pra falar, eu preciso voltar a produzir. Elô é a... É a terapeuta. Tá. E aí ela falou, calma que a gente vai entender algumas questões antes. E aí eu desenvolvi uma relação que eu não tinha com terapia. Que foi incrível, aquilo foi um divisor de águas. Mas quando você chegou nesse estágio, você já tinha parado as redes sociais, já tinha dado uma paralisada? Já tava fazendo... Não, eu já tava totalmente... Vamos explicar pra vocês o que significa a pessoa congelar. Não é ficar azul deitada na cama. Não. Se chama defunto. A pessoa congelar, ela segue tocando a vidinha dela. Só que ela não tem o tesão, a vontade necessária. É como se perdesse o motor de arranque e fosse só ali no... coisas novas. A banguela, ótimo. Na banguela. Ela vai na banguela. Ela vai na banguela. Então, assim, imagino que orçamento você não devia estar fazendo muito. Prospecção não tava fazendo nenhuma, nem visita. Nem nada. Tava ali só indo à falência. Era assim, eu encontrava uma amiga, a Lívia era muito minha amiga do café. E aí, olha, você viu que a fulana viu o quartinho que você fez pra Ana Lu e tal? Ela quer tá, deixa eu lá ver com ela. Olha, quanto você tem? Eu vou vir sozinha, vai demorar uma semana. E eu me arrastava e fazia. Pra fazer o básico. Pra fazer o básico. Vou pintar. Eu vou pintar sua lojinha, vou pintar a pintura artística, botânica e tal, que ficou muito em alta. E que eu falava, gente, não sei que as pessoas gostam disso. Não, sabe, era assim. Ai, que saco. O negócio que era um hobby, que era uma paixão. E aí eu comecei a ficar muito amarga. Tipo, faça o que você ama pra você deixar de amar rapidinho. Sabe assim? Eu comecei a entrar. E a minha casa, como eu tava no apartamento da família do meu marido, que não era minha casa, eu deixava a casa de todo mundo linda, eu entrava, a relação com a minha casa era de total desconexão. Eu amava aquele apartamento, saber que o Guilherme nasceu ali, que nosso filho cresceria no lugar onde ele nasceu e cresceu, mas nada ali parecia comigo, né? Exceto as portas que eu amava, o tipo do piso e nada mais. E eu também não tinha grana, e também não tinha motivação, e era isso. E ele segurando o básico, falava, para de pirar, não dá nem pra imaginar, reformar agora, não sei o quê, tá. E aquilo também eu fui trazendo. E aí a sobrecarga, porque como eu quis muito maternar, ser o suporte dos meninos que estavam aqui numa vida nova, eu fiquei mãezinha. Então esse era o meu ganho secundário de estar congelada. Pelo menos eu cozinho pra eles, pelo menos eu levo e busco da escola. Pelo menos, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. Então eu comecei a entrar também nessa onda do pelo menos e do ganho secundário, que é o materno. Pelo menos se eu tô doente, pelo menos eu fico em casa, e aí eu tô aqui com eles. Era assim. E aí, grana, não tinha grana pra fazer unha, não tinha grana pra nada, né? As minhas coisas foram ficando e eu falei, não posso ficar assim, preciso sair disso. Qual momento você voltou a se movimentar? A gente fala aqui muito da pedra do lago, eu acredito muito. Por menor que seja a pedrinha, se você tem coragem de arremessar ela no lago, ela vai fazendo onda, vai reverberar. Vai reverberar. Bom, eu preciso agora então falar da Camila. A Camila tem a minha casa transborda no Rio. E quando eu tava há 6 meses como dona Uroca, ela me chamou no WhatsApp um dia, falou, eu sou professora no Rio de Janeiro, sou sua seguidora, eu sou completamente apaixonada pelo que você faz e eu quero fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Você me ajuda? E aí eu falei, ajudo. Só que a Camila foi... E ela pegou o gancho das redes sociais e assim, ela falou, Lu, eu vou entregar o basiquinho do basiquinho e esse vai ser meu formato. Eu não. Então, a robustez do meu projeto era outra, e aí eu não tinha mão para aquilo, e ela falava muito para mim aqui, Lu, não some das redes, Lu, volta, Lu, pega uma menina qualquer, ensina só ela a fitar e pinta meia parede, põe uma plantinha e vai embora, pelo menos você tá se movimentando. E ela ficava assim, sabe, vira e mexe, ela me chamava, você tá sumidinha, Luroca, cadê você, Luroca, não faz assim. E aí ela me chamou nesse meio tempo e falou assim, olha, eu tô com um projeto de levar isso para São Paulo, vem ser meu time então, já que você... Eu falei, eu não vou precisar publicar nada, eu não vou precisar falar com ninguém no Instagram, porque eu não tenho mais nem aplicativo do Instagram, não quero e tal. E aí ela falou, não, Lu, não vai precisar e tal. E isso foi muito legal. Porque a hora que eu voltou a fazer parte de uma equipe. Esse amparo, na verdade, eu virei a equipe dela. Então, eu tinha a desculpa de ser... tinha o respaldo dela, e eu tinha a desculpa de, eu tô indo porque, poxa, prometi pra Camila que eu ia atender essa cliente, então eu fui lá. E aí, aquele movimento, ela anunciou e contratou meninas e tal, e aí eu também conheci pessoas e meninas que vieram naquele formato que era muito menor de trabalho, mas que era muito mais tranquilo de entregar.
E aí eu fiz alguns poucos projetos com ela. E aí ela falou, a Louroca tá voltando, né? Eu falei, eu acho que tá. E as meninas começaram a me cobrar aqui. Poxa, a gente só vai fazer quando a Camila conseguir alguma coisa? Ah, não acredito. Ai, Lu, e começou essa cobrança. Mas enquanto isso, você seguia na terapia? Você seguiu? Segui, eu parei a terapia por uma questão de demanda mesmo. Tem pouco tempo. Mas quanto tempo você ficou fazendo? Tipo, uns do 8 diagnóstico meses. de burnout até Uns você 8 voltar meses. ao seu estado normal. Eu falo que não é normal, porque eu acho que eu saí dos meus processos de depressão melhor. Eu, tipo assim, às vezes também. eu sinto falta de algumas características que eu tinha. Tipo assim, ser muito corajosa, não ficar vendo os riscos. Mas uma amiga falou assim, mas você acha que depois de 10 anos você ia ainda olhar pra vida com os mesmos olhos? Tipo, a gente amadurece, Sim. né? De qualquer forma. Sim. E a gente começa a ter coragem de falar certas coisas, né? Então, até quando eu vou Amor, eu fiquei com tanta coragem que abri esse podcast aqui. Você não tem noção das coisas de besteira que eu falo. tem que ter muita coragem pra ter um podcast mesmo. Eu comecei, até pra ter esse termômetro de entender, a cliente me chamou e insistiu que eu fosse, será que ela sabe quanto isso vai custar? Será que ela tá preparada? Será que, né? E eu não tinha muito essa coragem. Então, eu chutava bem baixinho ali pra ver se eu ia assustar. Você não tinha coragem de cobrar. E hoje eu pergunto, e quando a cliente fala, então a gente precisa muito se adaptar. É isso aqui? Ah, não, mas eu consigo mais isso e tal. Então, porque eu preciso alinhar a sua expectativa à realidade que eu vou entregar e principalmente ao quanto eu preciso para fazer de fato. Vamos falar, deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre o burnout. O que você acha que você poderia ter feito? Qual atitude diferente você poderia ter tomado que talvez não teria causado ele? Porque a gente... algo que possa servir de dica, de repente, pra quem tá assistindo. Porque ninguém espera viver isso, Sim. não é verdade? É algo até novo. Muitas pessoas, de repente, passam e nem sabem porque não recebem o diagnóstico. Mas a questão, assim, quais foram as características que hoje você identifica, que hoje estão claras pra você e na época não eram, pra que sirva de um alerta, de repente, pra quem tá assistindo, fala, putz, eu não tô no caminho legal, deixa eu, de repente, procurar algum tipo de ajuda. Sem dúvida nenhuma, dosar a sua vontade, a sua realidade, isso é principal, e trabalhar menos, porque eu vim de uma cultura que, putz, guerreira, trabalhadora, eu simplesmente trabalhava 20 horas por dia, todos os dias da semana, eu vivia suja de tinta, e isso ficou o meu normal, eu ia me vestir e falava, não tem uma peça de roupa que não tenha um escorrido de tinta, um tênis, e isso era símbolo da minha luta, da minha conquista guerreira. Não. A cultura da xirra, né? Que loucura porcaria, é essa? que loucura é essa, sabe? Era isso, não comia, não dormia. E aí, o lance do TDAH veio porque eu entendi muito que eu tava dentro do hiperfoco e que eu tinha dificuldade, inclusive, de estabelecer os limites da minha equipe. Porque as meninas iam junto, com medo de falar, não, elas não dormiam, não comiam, junto comigo. Eu posso fazer um complemento? Eu acho, assim, o meu caso não foi de burnout. Quando eu fui diagnosticada as 2 vezes, eu já tava com uma depressão grave associada à ansiedade. Mas o que eu posso falar que eu acho que tem a ver com o burnout você está vivendo a vida com escolhas conscientes ou você só está levando no piloto automático? Porque eu acho que o piloto automático, ele nunca te leva para lugar bom. Então, assim, as pessoas falam, nossa, mas você tá com depressão, mas você trabalha, mas você faz isso, você faz aquilo. Porque eu simplesmente seguia no piloto automático. Quando eu não tava no piloto automático, eu tava muito triste. E aí, vai chegando uma hora que mesmo no piloto automático, igual a Jo, minha amiga, ela chegou um dia, a gente ia entregar currículo no domingo. Olha que loucura. Aí, era em TV, né? E TV funciona 24/7. E aí, quando ela chegou, ela falou assim, você não vai se arrumar? Falei, tô pronta lá. Você não tá de unha feita, você não tá de maquiagem, essa roupa tá horrorosa. Isso não é o seu normal. Mas a minha produtividade, acho que você vai se identificar com isso, ela continuou a mesma. Então, acho assim, você está fazendo as coisas com intenção ou você só tá seguindo o piloto automático? Se você estiver no piloto automático, fique esperta, porque ele é um modo de emergência para algumas situações, não é para ser a vida inteira, sabe? Eu acho que eu entrei total no piloto automático. É dose. Eu me lembro de ficar chocada que eu um dia olhei no espelho, assim, e falei, meu Deus, eu não lembro a última vez que eu olhei no espelho.
a sobrancelha chegando aqui, esse olho fundo, essa cara. A unha nunca mais. E pra mim era muito sagrado, mesmo na época de vacas muito magras. Eu sempre fazia um esqueminha de, eu vou fazer tua clínica e. Me dá unha. Me dá unha. Sempre. E eu fiquei completamente às traças mesmo, assim. Sabe? E alimentação pro lixo, tudo completamente. É incrível como as coisas vão desencadeando, uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra. Porque essa questão da alimentação é algo que a gente não percebe, mas uma alimentação ruim também vai minando a gente por completamente. Eu sempre fui muito, né, não açúcar, não carboidrato simples e tal. Não por magreza, não por nada. Tava lá comendo pão com Nutella. Pão com Nutella? Meu amor, eu almoçava pastel e jantava pizza. Então, e eu não tô falando nem de, nossa, ser super saudável, mas eu tô falando de, assim, às vezes você só fica ali de industrializados, de fast food, não sei o que. Isso vai minando, você não come uma comida de verdade. E na tristeza, a comida te abraça, amor. Foi assim que eu mesma ganhei 30 quilos. Vamos só voltar aqui. Eu ganhei 15, tá? Aqui nesse período. Nos últimos 3 anos eu ganhei 15 quilos. Tá. Bom, vamos lá. Falta só 10 minutos. Ganhei. Não sei como a gente chega nesse lugar sempre. Falta 10 minutos pra acabar. A gente se empolga. Só falar uma coisa. Teve uma coisa no seu negócio que foi a matéria na TV. A matéria na TV. Muita gente fala que a TV morreu. Eu, como bicho de TV, discordo. Qual é a sua opinião? Impactou no seu negócio? Então, impactou sim. Principalmente porque eu tava, acho que no interior. E a gente foi ao ar num jornal do meio-dia, numa sexta-feira. E as pessoas realmente falavam, te vi na TV e tal, não sei o que. A gente nem explorou muito aquilo. Mas um monte de DM pedindo orçamento. Muita DM, as meninas da TV e em outras cidades do Vale do Paraíba. Sim, fez uma diferença, foi um marco. E principalmente, eu acho que trouxe um brilho, né? Uma credibilidade, né? Elas até foram pra TV e tal. A TV ainda tem o seu valor. Mas muito, né? amor. Muito. Você vai dando um tirinho aqui, outro ali. A TV num negócio é uma bomba atômica, assim. Bomba atômica. Eu tô mentindo? Não tá. Então tá bom. Não tá. Eu acho que o alcance da TV... Eu trabalhar na TV também. O jornalista da TV. E eu acho que tem algo parecido quando você viraliza na internet, né? Tipo, que é aquela coisa quando você aparece na TV. Mas você fica no nicho. Experimenta você aparecer numa TV. Pessoas de outras bolhas, de outros bairros. De outros segmentos, entendeu? Porque a TV... É a massa. É a massa. E a massa tem gente de todas as bolhas. Isso é A gente ainda vai viralizar, ainda vai na TV. Claro. Aguarde verá. Lógico que vai. Vai. Bom, diante de tudo isso que você passou, né, desse cenário de burnout, agora você disse que você está retomando a sua empresa. Quais são os próximos passos com toda essa experiência que você adquiriu? O que você planeja para os próximos passos da Dona Luroca? Eu planejo dar um passo de cada vez. Pra começar, que é pra não ficar doidinha de novo. Pra começar, exatamente. Eu acho que a gente tá indo numa toada boa. O que eu tô conseguindo fazer? Projetos fora da cidade, 1 por mês. Tá. E é um bloqueio de agenda com antecedência. Nunca tive coragem de falar, esse ano eu não consigo mais te atender. Agora tem. Agora tenho coragem. Eu achava que era muito, sabe? Petulância. E aí, né? Eu consigo, depois de algumas falhas, entender que eu sou o perfil de algumas clientes e algumas clientes são o meu perfil de clientes e outras eu vou falar... Não, obrigada. Não, obrigada. Não, o meu trabalho não te atende. O que eu acredito aqui não atende você. Isso também é um ponto. O que eu quero é cada vez mais conseguir dar robustez financeira para as meninas que trabalham comigo. Chegar grande nos projetos. Grande assim, se tudo der errado, eu seguro a onda. Isso não acontecia. E, sem dúvida nenhuma, continuar por esse caminho que é... cuidar dos meus filhos e viver uma vida mais leve. De você, né? E de mim, exato. Partindo tão somente do meu dinheiro, do meu trabalho, que é o que finalmente aconteceu. Bom, a gente tá chegando no final da entrevista e tem 2 perguntas que a gente faz pra todas as mulheres que sentaram nessa cadeira. A primeira delas é: qual é o seu maior antagonista? Qual é o Jerry do seu tom, assim? O que te pentelha, que você fala, meu, podia resolver isso? Tem gente que fala que é a procrastinação, tem gente que fala que é o perfeccionismo, tem gente que fala que é a síndrome da impostora. Qual que é o seu antagonista? A síndrome da impostora.
Sério, menina? Sério. Não, dá pra ver isso quando ela fala da dificuldade de cobrar, né? Dificuldade Tipo assim, de cobrar ela não e enxerga dificuldade o de próprio aparecer. valor do trabalho Eu sou dela, muito do do tipo, ai, esforço. mas ninguém quer saber. Ai, nossa. Sabe, tipo, oi, gente, vocês não vão acreditar. Vocês quem? Você acha mesmo que isso é tudo isso? Vocês acho. que tem. Não, então. Tem que achar, né? Mas não o ponto é que ela não acha. E isso realmente, assim, me congela. E eu percebo que muitas mulheres que deslancham, começando muito, muito depois de mim, fazendo de verdade, assim, muito menos do que eu faria, vão muito além porque elas acreditam nelas. E isso é coisa de terapia, isso é coisa sistêmica. Elas se vendem com convicção, acho que fica essa lição. Sim. Sim. Agora, qual foi o seu plot twist aí? Durante toda a sua carreira, o que você considera que foi a sua grande virada de chave? Ter coragem para liderar. Para entrar no lugar de... É assim que vai ser, é você que eu tô contratando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu sempre entrava e eu fazia, e eu, ai, vem, se você conseguir... Você tinha dificuldade de mandar. Sim, dificuldade raro, de mas mandar. acontece sempre. Dificuldade de mandar. O meu plot foi de liderar o orçamento, é isso, entendeu? Claro que sempre com... Né? Mas é isso aqui, coragem, e vamos ver o que vem. E o lance de você faz isso, você faz aquilo, e eu faço isso aqui, e eu sou a chefe realmente. Isso sempre foi uma coisa que as próprias meninas cobravam de mim. Isso não é pra você fazer. Isso não é postura de líder. Isso não, elas mesmas me cobravam. Tanto a terapia quanto a Lívia, muito, falou, a Lívia fala até hoje. Ela fala, o dia que você descobrir do que você é capaz, sabe? Pelo amor de Deus. Ela fala, é muito brazuquinha você, pelo amor de Deus. Ela brinca porque ela fala, o que você faz é muito mágico. E aí você começa a ouvir das amigas arquitetas, Lu, designer conheço um monte, arquiteto conheço um monte. O que você faz é você. Eu sei que a gente já tá na parte... Mas quando você entrega a obra que a cliente olha pra você, o que elas falam? Elas fazem aquela cara de quem tá vendo o Mickey na Disney? Totalmente, assim. Totalmente. E você acredita que nem isso eu consigo, às vezes, sabe, captar no sentido de, eu preciso botar isso nas redes, eu preciso mostrar isso aqui. É muito louco, é muito mágico, porque realmente, além de ser muito rápido, é muito transformador. É muito... não é o mesmo lugar. Não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente. Bom, e pra finalizar, você pode falar ali naquela câmera, que é a sua câmera. Qual recado você deixa para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora? Bom, meninas, sigam e acompanhem aqui, porque muitas lições e muitas lições de coragem, né, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu gostaria de compartilhar é... O seu real dever é salvar o seu sonho. E eu sempre sonhei em ser feliz trabalhando. E hoje eu sou. Eu sou feliz fazendo o que eu descobri que eu sei fazer. Eu tive muita vergonha de 40 anos, falar que eu tô recomeçando e tal. De novo recomeçar. Recomecem e comecem de onde vocês estão. Com uma lata de tinta, com o martelo que você herdou do pai, com a caneta que era da avó, com a máquina de costura da mãe, mas comecem e façam o que o coração de vocês de fato vibra. Ai, maravilhoso! Profunda. A Ariane, o olho dela... Olha, gente, o olhinho dela encheu d'água. Eu sou muito emocionada. É um Alecrim dourado, né? essa minha amiga. Lu, como que as pessoas te acham nas redes sociais? @Dona Luroca, tudo junto, designer mão na massa, mulheres transformando ambientes de outras mulheres. É isso aí, muito obrigada pela presença. Obrigada Muito meninas, pelo Lu. convite. Obrigada. Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Então tira o seu projeto do papel e fale com eles. É isso aí, gente. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, é a nossa principal rede social. Sim. Lá é a rede onde a gente gasta mais tempo e energia, interage com vocês. Então lá tem caixinha de perguntas, tem destaque com link para todos os episódios, tem o anúncio dos episódios novos, tem os cortes. Tem os cortes com os melhores momentos dos episódios, onde você pode escolher lá qual episódio. É isso aí. Se você estiver ouvindo no Spotify, você pode curtir esse episódio e seguir o nosso podcast. Se tiver
no YouTube. Você pode seguir a gente vai ficar muito feliz. Você pode dar um joinha e, principalmente, você pode compartilhar esse episódio, porque o nosso trabalho é trazer as protagonistas aqui e entregar o melhor material, entregar a história embalada numa boa luz, com um bom áudio. E o trabalho de vocês aí pode ser só compartilhar. É Exatamente. isso, né? A gente se vê semana que vem. É isso aí, Ariane. Até semana que vem. Beijo! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?